A paz do Senhor para todos aqueles que estão me ouvindo, pessoa crente e pessoas que ainda precisam aceitar o Evangelho. É interessante observar a palavra de Deus, quando ela diz assim: todas as almas estejam sujeitas à autoridade superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isto, quem resiste às autoridades resiste à condenação, à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são temor para as boas obras, mas para as mal. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faz o bem e terás louvor dela. É interessante esse versículo da capítulo 13 de Romanos, submissão às autoridades. Uma certa vez eu ficava observando um certo cidadão, pregador conceituado, ele de pés, não tinha carro, subindo e descendo ladeira de pés. Aí me veio aquele desejo profundo de falar para ele que ele estava muito bem de pés, que ele não precisava de carro. E aquilo começou a me consumir para mim falar isso para aquele homem. E uma certa vez eu cheguei na igreja e ele estava agradecendo que comprou um carro. Foi lá no pastor, pediu autorização ao pastor, para o pastor, se podia comprar o carro. O pastor disse: não, pode sim, com certeza, você tem todo o direito. Vou ligar para um amigo meu e ele vai arrumar um carro para você. E assim aconteceu. Eu disse: e agora, como é que eu vou fazer para dizer para essa pessoa que dá o recado que ele... Mesmo assim eu fui lá e dei o recado a ele. Ele foi e ironizou. Disse: mas você não tem um carro? Eu disse: sim, eu tenho um carro sim. Mas o problema é que Deus não quer que o senhor se comporte igual aos demais. Então por isso ele quer o senhor de pé, quer para o senhor não se comportar feito os demais. O que aconteceu? Não sei que fim levou esse carro dele. Ele vai, compra o segundo. Aí esse segundo carro ia destruindo ele e a família dele. Por pouco não morreu. Acidente na estrada. Por que isto? Que a gente vê as pessoas. Nós como crente, nós quando estamos pregando, nós estamos falando de autoridade, de respeito, de lei, de ordem. Só que as pessoas fazem tudo ao contrário. Não tem nenhum respeito pelas autoridades, pelas leis. A gente vê as pessoas que têm carro aí, chega na igreja, um carro tem lugar para 5 pessoas. Chega com 6, 7 pessoas dentro do carro. Isso, a maior anarquia dentro do carro, sem cinto, sem nada. Aí, muitas vezes, quando chega no púlpito, aí dá aquela linda mensagem sobre respeito, sobre obedecer, obediência. E a palavra é obedecer. Então, faz aquele grande discurso. Aí, quando sai da igreja, aí lota o carro de gente, sem cinto, sem nada. Cadê o respeito? Cadê a obediência? Aquilo que ele estava pregando. Aí a Bíblia diz que nós somos exemplo para este mundo. Que exemplo estamos dando para este mundo? Nenhum. Aí a gente, na porta da igreja, dia domingo, a gente observa aquele monte de moto. Os motoqueiros chegam, 2, 3 em cima de uma moto, todos sem capacete, bem à vontade. Parece que estão sentados no sofá da casa dele. Isto
Ninguém quer ser, mas são anarquistas. Anarquista da lei. Quem não concorda com a lei, que não obedece à lei, é anarquista. Aqueles grupos de motoqueiros, os anarquistas, tudo à vontade em cima de uma moto. Mesmo assim, a igreja está se comportando como os anarquistas. Isso, em média, assim por cima, 98% se comporta dessa natureza na igreja. Às vezes a gente procura uma pessoa do alto padrão lá de cima, para a gente se espelhar nele, mas não consegue, porque a maioria, tudo se comporta dessa natureza. Como deveria dar exemplo para a igreja, a pessoa que é responsável por congregações, tem um grupo de jovens que deveria se espelhar nele, mas não consegue, porque ele não tem exemplo para dar para o jovem. Um outro dia teve uma festa aqui na igreja, aí, festa de criança. Sabe como foi que essas crianças chegaram na igreja? Num baú, uma caminhonetinha baú, as crianças sendo conduzidas como mercadoria. Será que nessa congregação não tinha alguém que orientasse esse povo? Não é dessa forma que se conduz criança para a igreja. Hoje, todo mundo assiste a Rede Globo. Como é que a Rede Globo fala sobre esse assunto? Aí chega na igreja uma caminhoneta baú, abarrotada de criança lá atrás, a cabine abarrotada de jeito, todo mundo à vontade, sem cinto, anarquista, pessoa que não tem respeito à lei. Não, mas estou fazendo a obra. Que obra? Quando a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque a desobediência é como um pecado de feitiçaria. É isso que nós estamos vivendo hoje, estamos assistindo. Um outro dia chegou, deu uma caminhonetinha, cabine dupla, parou na frente da igreja, na contramão, em cima da calçada. Qual foi o assunto? Obediência. Quando eu saio fora da igreja, está lá, a caminhonete em cima da calçada e na contramão. O assunto era obediência. Como? Aí quando sai da igreja, todo mundo à vontade, do carro sem cinto, sem nada. Obediência. Então essas pessoas deveriam observar que a posição dele na igreja e para a sociedade. O que é que nós somos para a sociedade? Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Será que a nossa luz está acesa para este mundo? Ou nós estamos à luz de vela? Jesus está voltando. O comportamento dos últimos dias, as pessoas só querem expor suas emoções e se esquecendo que Ele é a luz do mundo, devemos dar exemplo a este mundo. A anarquia está formada, a gente tem que dar exemplo. Uma certa vez eu escutei uma pregação sobre as 10 virgens, as 5 loucas e as 5 podrantes. Quando o cidadão terminou o discurso dele sobre as 10 virgens, na porta da igreja passa um pecador em cima de uma moto grande, sem capacete. E aí, vamos nessa? Ele disse, vamos. Pulou em cima da moto sem capacete. Mas quando ele me viu, foi mesmo que ele tomou uma punhalada no coração. Que aquela conduta dele não é compatível com uma autoridade, um homem da lei. O que é que eu quero dizer com isso? Aí a pessoa age dessa forma. Aí um belo dia ele vem para a igreja com a família dele. Aí encontra essa pessoa enganchada com a polícia abordando ele. Aí quando ele observa esse homem de pronto, ali vem a minha salvação. Com que cara ele vai dizer que não pode ajudar essa pessoa? Tem que se esforçar para ajudar. Porque senão ele vai dizer, naquele dia eu te dei carona. Sem capacete, sem nada, tu montou em cima da minha moto. Por que agora tu não pode me ajudar? Aí fica ruim a situação. Então devemos ser exemplo para este mundo. O mundo está nos observando. Eu criei um termozinho que diz assim: aquele que não for fiel à lei dos homens, jamais vai ser fiel à lei de Deus. Por quê? Porque as leis foram criadas por Deus. Se
seu elemento, não tem a capacidade de observar a lei dos homens, que a lei dos homens é frágil, cheio de emenda, cheio de conserto. E a lei de Deus, que é dura. Jesus Cristo foi o pregador mais radical que existiu. As mensagens de Jesus eram muito duras, radicalismo total. Ele só fez flexível com a mulher samaritana, quando ele disse assim: dá-me de beber. A mulher disse: como pode tu, judeu, me pedir água? Jesus disse: se tu soubesse quem está te pedindo água, tu me daria. Por quê? Aquele momento ali, porque Jesus queria quebrar um problema que existia entre os judeus e os samaritanos. É tanto que ele quis ficar sozinho com aquela mulher. Mandou que os discípulos fossem para a venda, comprar comida, fossem para a feira. E ele queria ter um encontro a só com aquela mulher, porque alguém provavelmente ia atrapalhar aquela conversa que Jesus teve com aquela mulher. Jesus foi o pregador mais radical que existiu. Quando ele disse assim: aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Ele disse: não vos escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Mas depois vem dizer assim: se tu guardar os mandamentos, a palavra-chave é guardar os mandamentos, a obediência. Sem a obediência, ninguém vai chegar ao reino do céu. Mas estamos querendo chegar no céu de todo jeito. Não é assim. A Bíblia é bem clara a respeito. Nós estamos nas condições de chamado. Ainda vamos passar pela grande escolha. Quando Jesus disse assim: muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. Então nós estamos nas condições de chamado. O que é que significa isto? Uma empresa na emergência, nas carroerias, quer abrir aí, bota aquele monte de gente para trabalhar. E depois ela vai selecionando aquelas pessoas. No final fica bem pouquinho. Aí vai ter que fazer novas admissões, porque aquele grupo foi chamado, não atendeu a necessidade daquela empresa. Ficou 5, 6. A gente vê esse exemplo nas final de ano, as lojas contratam aquele monte de gente para trabalhar. Aí no final da história só fica 2, 3. Muito foram chamados e pouco foram se escolhidos. Baseado nessa questão de muitos chamados e poucos escolhidos, aquela guerra de Gideões chamou 32 mil pessoas. O que aconteceu? Deus disse: Gideões, essa guerra não é tua, essa guerra é minha. Aí Gideões se vira para o povo e diz: os fracos, cansados, os doentes, aquele, podem voltar. Deu as costas para o povo. Quando ficou, sobrou 11 mil. Aí Deus vai dizer: Gideões, essa guerra não é tua, essa guerra é minha. Leva esse povo para o monte, depois de 3 dias tu leva ele ali para o lago para tomar água, beber. Aí Gideão deixa o povo lá preso lá 3 dias lá em cima do monte. Aí depois de 3 dias Deus diz: agora solta o povo para ir tomar água, Gideão. É aquele que se abaixar e pegar a água com a mão e botar na boca e ficar observando de um lado para o outro, este tu separa. O que aconteceu? Só sobraram 300. Levando para a porcentagem, o que é que significa 300? Menos de 1%. Porque se fosse 1%, dava 1,2%. Mas sobrou menos de 1%. Aí lá na frente vem Jesus dizendo: muitos serão chamados. Então, querido, nós estamos nas condições de chamado. Temos que tomar cuidado para ser escolhido. Está entendendo? É assim, é a palavra que diz isso, não é eu que estou inventando. Muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Então, nós estamos nas condições de chamado. Aí Jesus disse: se tu guardar os meus mandamentos até o fim, aquele que vencer será coroado, receberá a coroa da vida e da justiça. Então nós estamos nos últimos dias. O mundo está aí. A gente não sabe mais quem é quem. Está aí o grande problema para ser resolvido lá na frente com o nosso Deus. Vamos ser fiel à palavra, vamos guardar a palavra, vamos observar a palavra. Aí o apóstolo Paulo diz: aquele que for de encontro às autoridades constituirão para si próprio condenação.
Então vamos ser observador da palavra. E aquele homem até hoje ele continua de pé em seu carro. Eu espero que ele observe a palavra. Deus quer o Senhor andando de pés. Por quê? Para não se comportar igual aos demais. Um certo cidadão, que também tem grande responsabilidade, acostumado com o carro para cima e para baixo, aquela anarquia sem cinto, sem nada. Aí o documento do carro dele estava vencido, ele foi para o Detran resolver o documento do carro. Qual era a atitude dele? Deixar o carro em casa e ter ido de ônibus ou de carro, alugar uma moto, sei lá como foi, ia para o Detran resolver o problema dele. Só que ele foi de carro. Na porta do Detran ele foi abordado. Aí as autoridades olharam o documento e disse: seu documento está... Não, mas eu vim resolver o problema. Aí vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali, e conseguiu convencer. Aí o guarda, para não criar problema, disse: não, tudo bem, pode ir resolver seu problema. Aí ele vai, entra no carro e dá partida no carro e não coloca o cinto. Aí o guarda: tome caneta, querido, para você aprender a viver. Aí estava reclamando: o guarda, por quê? Mal acostumado. Costume de casa vai à praça. Então, vamos nos comportar como diz as Escrituras. E que Deus abençoe todo aquele que ouve essa palavra e guarde no seu coração. Amém.